falasse um pouco, né, esse descaso do Estado com a infraestrutura, com todos esses problemas que a gente tem, e que parece que, não, os liberais também ficam falando, mas aí o Estado vai planejar, vai ser tudo planificado, porque aí uma das conclusões que a gente chegou se o Estado não planejar, alguém vai planejar, e aí vai ser o dono da JBS, ou sei lá quem, que vai planejar para você, quem que você prefere, né? É uma faca de dois gumes. Queria que você comentasse um pouco esse assunto aí para nós. Isso a gente destrinchou com um pouco mais de profundidade na discussão que a gente estava lá, mas o ponto é o seguinte, gente, a gente está em 2026, não existe nenhuma discussão real sobre nenhum desses assuntos. Pega aí os jornais, abre aí a coluna de economia ou a coluna de política. A política você não vai encontrar nenhuma grande discussão sobre isso. Sabe o que você vai encontrar? É o Lauro Jardim, hoje, falando que foi alguma coisa que foi barrada a discussão, saiu da pauta, porque teve uma manifestação indígena. Alguma coisa importante é ligada à infraestrutura. É isso que vai sair de notícias para vocês. Teve uma manifestação indígena agora em Brasília, isso ontem. E aí foi tirado de pauta. Tirado de pauta. Não vai ter isso aí não. Não tem discussão. Esse é o retrato do Brasil nos últimos 200 anos. A história mostra isso. Quando, durante ainda o Império, Barão de Mauá tentou levar à frente, né, as ferrovias, foi sabotado abertamente. A própria esquerda reconhecia isso. Tem até não sei se está no filme ou documentário do Barão de Mauá, aquele Christian Lynch, que adora falar do golpismo bolsonarista, aquele cara assim, verdadeiramente nojento, escroto, na hora de falar do bolsonarismo, do Rio de Janeiro, ele fala abertamente que o Barão de Mauá foi sabotado pelos Rothschild. Você pega depois a própria questão da política externa brasileira, no que diz respeito à questão tributária, se não me engano, na época era Landulfo Alves, Lei Landulfo Alves, não sei se era esse nome específico, que era a questão tarifária. A pedido dos ingleses, por influência inclusive também dos Rothschild, eles reduziram a tarifa de importação para basicamente devastar e destruir a indústria brasileira que estava por nascer. Aí você tem durante toda a República Velha as diversas tentativas de sabotar tudo, as diversas tentativas de não resolver nada. O Brasil sai, né, daquele seu período de escravidão, um período em que não temos mais escravos, e muitas pessoas falam, poxa, naquele momento a gente podia ter feito uma reforma agrária, que é uma pauta importante, mas não foi feito. O que aconteceu foi que exatamente essa nata, né, liberal brasileira, que inclusive deu golpe na República, fez grilagem de terras. Essas denúncias engraçadas, elas estão no inquérito do Supremo contra um civil, que está disponível no Arquivo Nacional, eu acabei encontrando certa vez. E aí essa turminha toda, que vocês conhecem muito bem, que estão aí até hoje, dominam o mercado financeiro, eles grilaram terra para vender para os imigrantes que estavam fugindo da guerra na Europa. Então, é a mentalidade das pessoas. E aí você passa por isso, você chegou no governo Vargas, que aí teve um certo enfrentamento, e pelo menos, isso o próprio Olavo disse, um início, nada do processo industrial brasileiro com as indústrias de base. Aí depois você ainda conseguiu ter outros governos que vieram, a período, sei lá, popular do Brasil, você pega o Juscelino, você pega, assim, o Juscelino, muita gente fala, aumentou a dívida e tudo mais, mas ainda tinha uma visão, poxa, temos que desenvolver aqui alguma coisa, mas as sabotagens, elas continuavam, seja sabotagens contra a Petrobras, sabotagens contra qualquer iniciativa do Estado de gerar verdadeiramente desenvolvimento para o país. Aí vem os pós-64, que aí tivemos duas alas brigando o tempo todo. Os liberais conseguiram dominar a burocracia do Estado, conseguiram criar algumas instituições, a CVM foi criada ali, o Banco Central foi criado ali, não existia nenhum dos dois antes de 64, tinha basicamente só a SUMOC. Por outro lado, os militares conseguiram controlar alguns setores chaves, e aí foram várias obras de infraestrutura que acho que segura o Brasil mais ou menos até hoje, vide aí Itaipu. Aí o tempo vai passando, você chega no governo FHC, que aí volta a desmontar o Estado e dá na mão, né, dos mesmos de sempre, só que agora, assim, os mesmos de sempre não, porque muda as famílias, né, sei lá, a presença dos Rothschild não era mais tão grande agora no governo FHC, nem os Rockefeller, mas você já tinha o surgimento dos Soros. Os Rothschild aparecem na precificação da Vale, né, da venda da Vale, mas quem tá ali para comprar mesmo é o Soros, denúncia do Enéas da época. Eu sei que o tempo vai passando, aí vem o governo Lula 1, 2, que não entrega nada, promete. Aí vem o governo Dilma, que aos trancos e barrancos fez até Belo Monte, sabotada, não fez o potencial que poderia ser feito, por atuação das ONGs, por a esquerda ser a esquerda, até chegar aos dias de hoje, onde você vê que o Brasil tem a extensa margem equatorial diante de um mundo que está observando aí o problema de se fechar o Estreito de Hormuz, e o Brasil não pode explorar porque a Marina Silva não deixa. E o petróleo é crucial para o agro, que é o ponto inicial da discussão. Qual é o agro que funciona sem trator? Trator, assim, o básico do básico do básico. Qual é o agro que consegue colocar a batata, a carne no supermercado ou levar na feirinha sem um caminhão que utiliza diesel? Qual é o agro que vai conseguir produzir o que o Brasil produz, né? Uma grande safra para aumentar 1 bilhão de pessoas sem fertilizantes? E não consegue explorar nada. As minas de Silvitina lá do norte do país, quando podia extrair o potássio, estão a desejar. O Brasil, nos últimos anos, desativou, inclusive, alguns parques aí de produção de fertilizantes,
O Brasil não investe em refino. A maior parte da sociedade brasileira discute quase, não sei, como aquele, sei lá, velho, não quero usar nenhum termo ofensivo, mas não discute e cai no conto do vigário que a imprensa criminaliza qualquer notícia envolvendo, assim, não, o governo está cogitando investir em refino. Não, aí já vai lembrar. Vocês lembram que fez aquela, eu esqueci o nome daquela refinaria que gastou milhões no céu do lugar? Enfim, tá vendo ali, olha o que aconteceu ali, viu? Vai gastar dinheiro de novo, vai roubar de novo, vai fazer aquilo outro. E o Brasil até hoje, que tem, como eu digo que o Trelli disse, né? Não sei se como é que os economistas vão reagir, mas sempre apontam que o agro é peça-chave da economia brasileira. Setores que são de indústrias de base. A gente está falando aqui em criar uma indústria de semicondutores que depende de anos, né, de refino, de entendimento, de patentes, sabe, realmente se entender o processo, produzir lá um processador de botar lá transistor a 3 nanômetros. Não, não é disso. É você basicamente conseguir extrair potássio. Uma coisa assim que, cara, não tem nada muito de especial não, sabe? É uma tecnologia que todo mundo tem há algumas centenas de anos. A gente não consegue fazer isso, não consegue garantir minimamente que o básico de qualquer país, até para ter uma soberania nacional, né? Você não depende de ninguém em termos energéticos, nem em termos alimentares, a gente não consegue e não existe essa discussão, não dá para ter essa discussão, qualquer tentativa de ter essa discussão, aí já vão falar que é um dirigismo, que é isso, que é aquilo outro, que agora o que é comunista, agora o Estado... Não, cara, meu Deus do céu, o Estado tem o seu orçamento. O Estado, engraçado que o Estado tem um orçamento, mas você não pode nem discutir o orçamento do Estado, para que lado vai, para que lado deixa de ir. Será que não dá para... Será que, sei lá, quanto se gasta recapeando estradas? Eu sei que é importante recapear, mas mesmo dentro da recapeação de estradas, não existe, sei lá, vias que são prioritárias e outras que não são? Quando a gente analisa a lógica do uso de emendas, onde na maior parte do tempo elas não são utilizadas por uma lógica do bem-estar nacional, e sim um direcionamento para o curral eleitoral dos deputados, eu me questiono muito se o orçamento brasileiro ele vem sendo aplicado do jeito que deveria ser aplicado. Mas não existe essa discussão, ninguém não sabe nem por que lado começa. O debate público, na maior parte do tempo, gira em torno do precisamos derrotar o PT. E do lado do PT, precisamos derrotar o fascismo. E pronto, e ficamos nessa. Um lado quer derrotar o fascismo, outro lado quer derrotar o PT, e quem está no poder, sempre tomando essas decisões, os burocratas não eleitos, são sempre os donos do regime. Por isso que o regime não cai. Por isso que entrando, saindo, o regime está aí. Firme e forte, comandando tudo, usa o PT para avançar as pautas mais absurdas de todas, falando, olha, se a gente não avançar isso daqui, o bolsonarismo volta, e o Lula não tem margem de manobra. E quando é a direita que está no poder, eles se juntam com o PT e o mesmo esquema, que isso é necessário, porque o PT quebrou o Brasil. Então agora a gente vai ter que tomar esse tipo de medida para salvar o Brasil do PT. E seguimos nessa lógica. E vai seguir, quando seguir assim, vai dar errado. É uma discussão infantil, né? A gente não consegue ter uma discussão mais adulta e madura para melhorar o Brasil mesmo, como todo, sem tanta... A discussão... Não é que ela não tem que ser ideológica, mas ela não tem que ser ideologizada a ponto de você não ouvir o outro lado e não entender o que está acontecendo e não lidar com a realidade, né? E aí isso se liga muito com o que o Arthur falou, que existe abaixo do governo existe toda uma estrutura burocrática que está sempre lá, entra governo, sai governo, e que ela mesmo atrapalha o que ela quiser, né? No final das contas. Triel, é pior, não é nem ouvir o outro lado. Não existe lado. Não existe discussão. Quando foi, Triel, a última vez que tu ouviu algum político, que seja da direita, abordando esses assuntos, apontando uma direção? Porque quando o político da direita ele abre a boca, é só para falar platitude do tipo, temos que abaixar os impostos. Pô, cara, maravilhoso, tá? Mas tu vai fazer isso como? Qual o imposto que tu vai abaixar? O Brasil segue tendo um custo, né? E aí? Vai fazer como? Para você não precisar abaixar o imposto, você tem que aumentar a arrecadação se aumentar o imposto. Ou seja, o Brasil deveria se desenvolver economicamente, né, de aumentar o PIB. E que você vai aumentar o PIB como? Qual a sua solução para isso? Tem que desburocratizar. E o que é isso? Desburocratizar o quê? Como a sua desburocratização vai gerar esse impacto? Você poderia explicar? Então, assim, não existe a discussão. São puramente frases de efeito, jargões repetidos eternamente de problemas que o brasileiro... isso aqui realmente me incomoda, eu não quero pagar mais imposto. Mas o cara não te apresenta soluções e você vê que é um discurso que realmente não tem chance de prosperar. Mas ele é fácil, ele lava a alma. Ele lava a alma e as pessoas querem lavar a alma. Esse é o grande ponto. É isso aí. Ó, eu